Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Queria agradecer a cada um a participação de hoje. É claro que em inglês a gente fica ali sempre receoso. Ai, meu inglês que vai contar, vai ser o português, vai ser as minhas skills. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso, então fiquem tranquilos. Você vai se vender para a empresa que você está ali se aplicando para a vaga. Então, você vai falar sobre as suas características, sobre a sua personalidade, sobre todos os seus skills. E, com certeza, todo mundo entende que o inglês não é a sua língua nativa, né? Mas é importante você ter isso em mente, que você precisa melhorar essas habilidades para conseguir chegar pelo menos nessa entrevista. Então, tudo que nós vamos ver hoje vai te ajudar a já ter esse primeiro norte, esse passo de, não, é isso aqui eu preciso me dedicar, isso aqui eu ainda não sei, isso aqui eu ainda não lembro, e eu vou trabalhar com todo esse conteúdo para não me sentir inseguro na hora de me aplicar. Então, para elaborar essa resposta, você não precisa nada mais do que verbo to be, né? Que a gente aprende ali desde a 5ª série até o 3º colegial. Verbo to be. Adjetivos em inglês para se descrever. Presente para falar das suas atividades rotineiras, diárias. Se você ainda está trabalhando e está procurando um novo cargo, então o que você faz na empresa, quem você é. E principalmente para falar sobre projetos que estão ongoing, né? Que estão acontecendo, que estão em progresso. Então, tudo isso a gente vai usar na hora de você falar sobre o pitch. E aí, pensando também no pitch, por que a gente fala a palavra pitch, né? Vem do inglês já, direto essa palavra. Então, eu trouxe uma breve definição aqui do que é o pitch de vendas, que a gente fala tanto em português, que já é um termo que vem do inglês, né? Então, o elevator pitch, ele é... Por que elevator pitch? Porque é aquele segundinho. Sabe quando você está no elevador da sua empresa? E aí, de repente, o elevador para e entra ali o CEO da empresa. E você se vê, você e o CEO dentro do elevador. O cara nunca te viu, né? Mas você trabalha ali. É a sua oportunidade de repente, falar para ele o que você faz, quem você é. De se vender. Para, de repente, no futuro, se tiver uma oportunidade, se ele vê o seu nome em algum lugar e fala, nossa, me lembro desse cara, conversei com ele no elevador, ele foi super agradável, gostei das qualidades dele, ele foi super comunicativo. Então, é o seu momento de se vender ali e nós temos, geralmente, 1 minutinho para fazer isso. Aí que vem a ideia, né, do elevator pitch. E vamos ver a estrutura do elevator pitch. Então, os 4 passos que eu coloquei aqui nos slides que vocês precisam ter em mente na hora de elaborar a sua resposta, na hora de escrever ali o seu pitch, o seu textinho, para poder se vender para o seu recrutador. Então, o primeiro momento que a gente vai fazer, o primeiro passo seria aquele passo de você fisgar o seu recrutador. Por isso que eu até coloquei aqui, né? Awareness and hook. Então, hook é o gancho, né? Lembra do Capitão Gancho? Então, é a hora que você vai fisgar, literalmente. O awareness é você trazer para a consciência, trazer a atenção do seu recrutador para você. E aí, você vai ter que elaborar, né, o seu textinho baseado nessas perguntas, basicamente. Quem você é? Qual que é o seu produto, o seu serviço, o seu diferencial? Então, por que você é diferente dos outros? Quais são aquilo que te destaca? E, claro, né, você pode falar um pouquinho ali da sua educação, das empresas que você trabalhou, das suas qualificações, dos seus skills. Mas o terceiro passo, para mim, é um dos mais importantes, né? Que é como que os seus skills, como que o seu background, como que aquilo tudo que você sabe vai beneficiar a empresa e no caso, a vaga que você está se aplicando, né? Então, que problemas que você consegue resolver? Quais são as suas vantagens em relação até à própria competitividade em relação aos outros candidatos que estão ali? E claro, né, no 4º passo, o que eu estou procurando, né? Por que eu estou aqui? Por que eu quero ser contratado? Que é uma das perguntas chaves também, que às vezes acontecem. Então, essas 4 estruturas do pitch, elas precisam estar bem planejadas e bem escritas e memorizadas na sua mente, porque aquele é seu momento de captar mesmo a atenção e fazer com que o recrutador, daquele momento, ele queira ouvir a sua história até o final. Ele queira ver o resto das suas competências, ver o resto do seu currículo. Então, esse é o minuto de gancho ali, né, para você se vender. E, geralmente, o pitch ali tem por volta de 1 minuto.
Não sei se a maioria sabe, né, quem tá aqui também, mas recentemente, acredito que de um ano atrás até agora, eu treinei várias alunas que estavam se aplicando para cargos de trainee em grandes empresas multinacionais, e essas empresas, elas já não queriam mais o currículo. O que elas pediram para as minhas alunas, no caso, né, para as candidatas? Que elas mandassem um vídeo delas, um vídeo de 1 minuto, então tinha que ser 1 minuto, tipo Reels, falando um pouquinho das qualidades, dos diferenciais e se apresentando nesse vídeo. Então pensem, o recrutador, o RH, no caso, a própria empresa, ele já quer eliminar por esse vídeo aqueles que ele vê que não se adequam à vaga, à posição que está sendo aberta. Então esse vídeo já é uma excelente ferramenta ali já para barrar, para fazer aquela peneira ali em 50% dos candidatos. E no caso das minhas alunas, essa vaga que elas se aplicaram para trainee, esse vídeo já precisava ser em inglês. Então não era nem um vídeo em português, elas já precisavam treinar e se apresentar na frente da câmera falando delas em 1 minuto em inglês. Então pensem a pressão, né? Você acabou de sair da faculdade, você está em busca do seu primeiro emprego, e aí de cara no processo seletivo, na hora que você se aplica ali para a vaga no site, já tem o primeiro requisito, mandar um vídeo seu de apresentação em 1 minuto. Então ajudei muitas alunas com esse pitch, e claro, nós estamos aqui hoje para uma aula prática, né? Então eu vou dar de exemplo para vocês um pitch de verdade, né? Então é uma aluna que também está terminando uma graduação, ela está se aplicando para uma vaga e o nome dela é Jessica Perez, vocês vão ver que está no YouTube, então todo mundo pode ver, mas eu queria compartilhar um pouquinho o pitch dela para depois saber também a opinião de vocês sobre esse pitch. Before I tell you who I am, let me tell you who I was. A low-income child in a country of scarce opportunities. It was at 15 years old when I moved to the United States. And before I learned to speak English, I learned to listen. I learned to observe, to analyze, and to communicate. After learning these skills, it only took me 6 months to learn to speak English. These are the skills that I use every day as a student and as a secretary of the Management Society of UNC. Hello, my name is Jessica Perez, and in 2020 I will be graduating with a degree in economics and a degree in business management. I rose from the bottom with a different life experience, and although I have not seen it all, I can imagine it all. And I believe that businesses like you have the power to change society through ethics and innovation. I aspire to be a business consultant because I aspire to inspire you. So if you give me the opportunity, I will help you maximize your potential. But most importantly, I will help you help others. Vamos dar uma analisada então ali na gramática, nas palavras-chave que a Jéssica usou, né? Então, uma das coisas que ela usou, que em inglês pode te ajudar muito, então peguem aí o caderninho de anotações para vocês não esquecerem dessas dicas do vídeo da Jéssica, que a primeira coisa que ela usou, que impactou muito, foi essa expressão, most importantly. Então, o que o most importantly ele faz ali no vídeo dela, né? Então, ele tá ali para enfatizar alguma coisa, para mostrar que de uma lista de itens, este que ela vai falar depois do most importantly, ele é o essencial, ele é o mais importante de todos. Então, é claro que às vezes a gente tem uma lista de coisas e você não quer ficar repetindo and. A gente pode usar uma outra estratégia que eu já usei também na minha resposta lá, quando eu mostrei as minhas fotos, que é a expressão last but not least, que seria para você introduzir o último item da lista, né? Agora, já no caso da Jéssica aqui, ela usou o most importantly para ela falar que esse último item era o mais importante de todos. Então, se vocês quiserem já usar isso também para elaborar o pitch de vocês, recomendo.
Ela também usou, ela fez um trocadilho, né? Pensa, ela não é falante, ela não é nativa falante da língua. E ela mesmo assim, ela usou 2 verbos que têm a sonoridade e até a escrita, né? O spelling muito parecidos, que é o verbo aspire e o verbo inspire. Então, não sei quem que conhece aqui esses 2 verbos, mas eles são bem parecidos com o português. Então, quando a gente usa o verbo aspire, você relata basicamente goals e objetivos e ambições que você tem do seu pessoal. Então, eu aspiro no sentido assim, eu quero conquistar, eu quero almejar. Então, esse é o verbo aspirar, assim como em português, né? Já o verbo inspire, ele se refere mais a essa questão de você motivar alguém, energizar alguém por um ato de motivação mesmo, de diferencial. Então, ela usou esses 2 verbos até bem juntos na frase dela para mostrar aí o range de vocabulário que ela tem e como que ela domina a língua. A gente ensina bastante daquelas dicas, né, de falsos cognatos no inglês, porque muitas pessoas ainda se confundem com aquelas palavrinhas que parecem, mas não são. Por exemplo, o verbo pretend e o verbo intend. Então, às vezes na hora da pressa ou da pressão, né, no caso, ou de não prestar muita atenção no que você está falando, às vezes a gente acaba falando assim, I pretend to travel soon. E aí porque pretender, né, no português, então tem a interferência ali da língua materna. E a gente sabe que pretender em inglês, ou pretend, na verdade, desculpa, o pretend em inglês significa fingir. Então, nesse caso, a gente teria que usar o verbo intend. Então, isso acontece muito. E no caso da Jéssica, ela usou esses 2 verbos justamente para mostrar ali, né? Que ela sabe usá-los de maneira corretamente e que ela tem um domínio bom da língua e que ela consegue, né, usar bastante essa questão a favor dela. Outra frase de impacto que ela trouxe ali para o pitch dela, que eu acho que foi bem nessa parte do hook, né, de você fisgar ali o seu recrutador, I help you to maximize your potential. Então, olha que frase de impacto, né? Então, eu quero te ajudar a maximizar o seu potencial, o potencial da empresa, etc. Eu gostei muito dessa frase também. Outra coisa que ela fez durante o pitch dela, né? Ela contou um pouquinho do background, de toda a vivência que ela teve, de como ela aprendeu a língua. E aí, o que ela fez? Ela usou ali do apelo emocional para convencer e, basicamente, a estratégia do storytelling, né? Então, ela começou o pitch dela contando um pouquinho sobre a história de vida dela. Então, que ela veio de um país low income, que é um país que tem renda mais baixa, né? Se mudou para os Estados Unidos, ela era uma criança, quase uma adolescente depois, e aí ela começou a aprender a língua dela, a língua inglesa lá, né, na vivência, ouvindo, vivenciando a língua. Então, ela conta um pouquinho da trajetória dela e como que ela chegou ali. Então, ela usou muito dessa questão do apelo emocional para convencer e para captar ali naqueles 10 primeiros segundos a atenção do recrutador. Então, foi super legal. Então, a gente pensando nesse contexto do pitch, nesses 10 primeiros segundos foi onde ela converteu a pessoa para ela. Onde ela captou a atenção e falou assim, nossa, a partir daqui eu vou continuar ouvindo a história da Jéssica e eu vou continuar vendo o que ela tem para me dizer. Então, foi uma estratégia muito boa. E aí, no final, ela usou aquilo que eu falei, né? A questão dos planos para o futuro. Que aí ela usou as 2 gramáticas mais comuns do inglês, que é a questão do will e do going to. Então, a gente também vai rever um pouquinho também essa questão das 2 gramáticas mais essenciais para falar sobre o futuro. Então, eu trouxe aqui para vocês também uma resposta que já está estruturada, com algumas dicas, com algumas maneiras de você começar a sua própria resposta, que é o seu pitch de vendas, que é aquela pergunta mais importante, tell me about yourself. Eu vou começar lendo aqui para vocês e vou comentando um pouquinho das estratégias, tá? Então, quem tiver aí, vai anotando para não perder também. I would describe myself as someone who is hardworking, ambitious and motivated by challenge. Então, quando você vai usar alguns adjetivos para se descrever, tenha em mente que esses 3 adjetivos principais que geralmente a gente usa, o primeiro, ele tem que estar relacionado a alguma coisa da vaga, do trabalho. Então, escolha um adjetivo que esteja muito linkado com a posição que você está se aplicando. O segundo,
provavelmente você vai ter que mencionar um pouquinho sobre personalidade, sobre alguma característica da sua personalidade que faz você ser o diferencial para aquela vaga. E o terceiro adjetivo vai ser aquele que conta um pouquinho sobre você. Então, nesse caso, eu escolhi os 3, que eu acho que são aqueles que me descrevem bem, né? O hardworking, porque imagina se eu esteja me aplicando para uma vaga de professora, uma vaga de coordenadora, por exemplo, eu sou extremamente hardworking, né? Então, quem me conhece sabe que eu começo a trabalhar às 6 da manhã e que eu paro de trabalhar meia-noite, final de semana e etc. Às vezes até workaholic um pouco, né? Então, esse é algo que um professor, um coordenador, é uma qualidade que vai fazer um diferencial, vai trazer um diferencial ali para quem está ouvindo. Ambitious, que fala um pouquinho sobre essa questão de personalidade, minha personalidade, eu sou bem ambiciosa. E motivated by challenge, que eu sou uma pessoa realmente motivada por desafios. Então, tem a ver um pouquinho ali com a minha história de vida, com aquilo que eu já passei, etc. E outra coisa que eu gosto de mencionar, porque isso é muito característico meu, e para uma vaga, por exemplo, de professora, de coordenadora, eu também acho que isso faz uma grande diferença, que é a questão de você ser dinâmica e bem entusiasta, que seria assim uma pessoa que bem entusiasmada, né, para tudo que faz. Então, são 2 adjetivos que também me descrevem bem. Depois disso, vou usar um pouquinho do presente simples, como eu mencionei para vocês, para falar do que eu tenho feito atualmente, né? Well, I'm currently an account executive at S&P, where I handle our top performing client. Before that, I worked at an agency where I was on 3 different major national brands. And while I really enjoyed the work that I did, I'd love the chance to dig in much deeper with one specific company, which is why I'm so excited about this opportunity with your company. Então, veja que no pitch ele usou as 3 gramáticas principais que eu falei lá no começo para dar a resposta dele. Presente para se descrever, para falar sobre as qualidades, o que ele tem feito atualmente, um pouquinho do que aconteceu com ele lá no passado e principalmente um pouquinho sobre aquilo que ele espera para o futuro dele, para as próximas oportunidades, enfim, e por que ele está tão empolgado em se aplicar aqui para essa oportunidade nessa empresa.